Olá, pessoal, tudo bem? Vim cá então, conforme a gente conversou, né? Vou gravar para a gente repor essas aulas aí que foram perdidas. E aí eu vou começar fazendo uma revisão sobre a distribuição eletrônica, né? Então, quando a gente fala em distribuição eletrônica, a primeira coisa, né? Eu coloquei aqui um resumo para vocês. A gente tem que lembrar aí da composição do átomo, né? Então, a gente tem que o núcleo, né? Do átomo aí, ele é composto por nêutrons, né? E prótons, né? E a gente tem, né, na eletrosfera, né, diversas camadas, eu desenhei algumas aqui, na eletrosfera sendo representada aí pelo meu pontilhado, né, aonde que se situam, né, os elétrons, eles vão estar aí na eletrosfera, né, como o próprio nome já diz, né. E aí, ao redor, né, do meu núcleo, a gente tem que pode se formar, né, até 7 camadas, né, de 1 a 7 camadas, né? Então, a gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No meu desenho, representei apenas 3, né? Mas a gente poderia aí a ter 7 camadas, que é onde que vai abrigar, né, na eletrosfera, esses elétrons. E aí, dentro dessas camadas, existe, né, o que a gente chama de subníveis, né, que são subníveis energéticos, né? O que seria esses subníveis? Eles seriam como se fosse compartimentos, né? Então eu gosto, né, quando a gente fala, né, quando eu estudava, os professores, né, de química, né, eles costumam falar muito que às vezes esses subníveis eles como se fosse a casinha, né? A eletrosfera seria um condomínio, né? Que seria eu teria as camadas e dentro de cada camada eu tenho um subnível. Então dentro de cada condomínio eu teria diversas casas, que é o que a gente vai chamar aí de subníveis, que são esses compartimentos, né? É importante falar que muitas vezes a gente dá o nome também, né, das camadas, a gente chama de nível de energia. Então, eu tô falando em nível de energia, eu tô falando em camada, isso quer dizer que é sinônimo. A gente pode usar a mesma nomenclatura, né? Eu gosto de falar, porque às vezes a gente fala de nível de energia, o aluno fica perdido. Então, se eu falar em camada ou nível energético, eu estaria falando da mesma forma, seja essa camada de 1 a 7, né? E os subníveis, né? Que são os compartimentos que a gente normalmente representam, né? Por caixinhas. Vou falar um pouquinho dos subníveis aqui embaixo, que seriam esses compartimentos que a gente representaria aí na forma de caixinhas, né? E aí os subníveis, eles vão se dividir aí, né? Nos subníveis S, P, D e F, né? E aí, cada subnível, ele abriga determinado quantidade de elétrons, né? A gente fala que o subnível S, ele vai abrigar até 2 elétrons, né? Ele pode abrigar 1, mas pode abrigar 2. O P, 6, né? O D, a gente fala que são 10, até 10, e o F, até 14 elétrons que eles poderiam abrigar, né? E aqui eu desenhei para vocês os subníveis representando aí na forma de caixinha, né? Uma caixinha para o S, que em cada caixinha eu posso ter 2 elétrons, né? Aqui eu tenho 3 caixinhas, já que são 6, cada caixinha eu posso ter 2, então daria 6, 5 caixinhas vezes 2, 10, né? E aqui 7 caixinhas vezes 2, eu teria aí 14 em cada um desses subníveis. E aí entra o que a gente chama da regra de Hund, né? Que a regra de Hund, ela fala o seguinte, que quando a gente vai preencher, né, essas caixinhas, normalmente a gente preenche uma por vez, né? Um elétron por vez, né? Então, por exemplo, se eu tivesse, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu posso falar, por exemplo, do elemento que a gente poderia pegar o hidrogênio, né? Então, se eu considerar o hidrogênio, eu ia preencher apenas né, um átomo aqui. Então, a gente preenche por vez. Então, por exemplo, se eu tivesse um número, né, um elemento, que eu vou colocar aí, por exemplo, Y, né? Meu elemento Y, dando esse exemplo aqui aleatório, né?
e esse elemento Y ele tivesse aí, por exemplo, 8 elétrons, né? Na configuração dele, ou 6 elétrons que fosse. Então, se ele tem 8 elétrons, a gente vai preencher essas caixinhas, elas vão ser sempre preenchidas por vez. Então, eu vou completar o nível S, né? Então, subnível S, então vai ficar 1 e 2. Depois, no P, ele seria 1, mais 1, mais 1, né? Então, eu teria aí já 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Depois, eu volto completando com meu spin oposto, né? Que seria dessa forma. Então, eu teria 2 mais 6 completando meus 8 elétrons na minha distribuição eletrônica do elemento Y que eu dei de exemplo, poderia ser qualquer elemento. Aonde que eu quero chegar com isso, pessoal? Com essa demonstração em que fala da regra de Hund, né? A regra de Hund fala que a gente tem que ocupar cada espacinho um por vez, né? Vocês viram que eu completei primeiro a camada, o subnível D, eu completei com 1 e 1, depois eu vim completando ele com spin ao contrário, né? Que esse spin, eu até coloquei aqui para vocês, eles adquirem diferentes rotações. Então, ele tem mais positivo, né? Mais meio ou menos meio. E aí, por que a gente ocupa um de cada vez? É muito simples, né? É como se a gente fosse pensar se a gente estivesse num ônibus com banco duplo. Quando a gente está dentro de um ônibus, né, que tem, por exemplo, tem 2 lugares, né, no ônibus, quando a gente chega, a primeira coisa que eu faço é procurar, né, um banco duplo, que seria uma caixinha dessa que está vazia. Se, por exemplo, vamos supor que o João chegou depois de mim, ele não vai sentar do meu lado, né, a não ser que tem alguma coisa acontecido, tudo, mas se tiver um banco duplo vago, ele, para ficar mais confortável, ele vai sentar, né, no outro banco, né? Então, por isso que a gente ocupa sempre cada caixinha por um spin por vez e depois, né, se tiver mais gente, no caso aqui o quarto elétron, né, ou seria o quarto passageiro aí do meu ônibus, né, a gente vai ocupando esse banco duplo que já tinha um passageiro antes, né? Essa é a regra que a gente fala, que é a regra de Hund também. Então, a gente tem que obedecer essa regra quando a gente fala aí na distribuição eletrônica, tá bem? E aí, a gente monta, né, com a distribuição eletrônica, que vocês já devem conhecer, o diagrama que a gente chama de Linus-Pauling, né? O que é esse diagrama? Esse diagrama é o diagrama que a gente utiliza quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica de qualquer elemento. Então, ele é baseado no número de camadas, né? Que ele vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? A gente tem 7 camadas. Ou a gente pode dar o nome, né, dessas camadas, esse nível de energia também, de letras, que seria aí, por exemplo, 1 corresponde à camada K, o 2 corresponde a L, o M corresponde a 3, o 4 a N, o 5 o O, o 6 o P, o 7 a camada Q, né? Ficaria aí nessa ordem de correspondência. E o interessante, né, que às vezes tem gente que não fala pra gente, é a gente saber quantos elétrons que comportam cada camada. Então, a camada 1, ela comporta até 2 elétrons, a camada 2, 8, a camada M, 18, a camada N, 32, a camada O, 32, e agora vai diminuindo o contrário novamente, né, como se fosse uma curva de Gauss. Então, seria aí a camada P, 18, e a camada Q comporta aí 8 elétrons, né? Essa é a quantidade de elétrons que comporta em cada camada. E aí, com isso, a gente pode montar o diagrama, né? De acordo com o número de elétrons e com os subníveis que existe, né? Então, o diagrama, ele é simples, quem tiver dúvida, mas eu tô no nível 1, né? Ele comporta 2 elétrons. O primeiro subnível é o subnível que eu chamo de S. Ele cabe no subnível S, que a gente viu, 2 elétrons. Então, seria um S2, já tá com 2 completo, né? Aí, eu vou para a camada 2, que seria S2, né? O primeiro subnível, mas ainda, se eu fazer 8 menos 2, ainda sobram 6 elétrons. Então, eu vou para a próxima camada, que seria aí a 2P,
a camada P comporta 6 elétrons. Então, vai ser 2 mais 6, eu vou ter aí que vai ser 8 elétrons, que é o número máximo de elétrons da camada 2 ou da camada L. Vou para 3. Então, a 3 vai ser 3s2, 3p6, né? Então, eu vou ter 2 mais 6, 8. Mas ainda eu tenho a D, né? Vou colocar a camada D aqui, que comporta 10 elétrons que a gente viu. Então, vamos ver se minha conta vai fechar. Então, eu vou ter 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Então, a camada M comporta até 18 elétrons. Vou para a próxima, vou para a camada 4. Então, eu vou ter 4s2, 4p6, 4d10, né? Então, aqui já deu 18. Mas eu ainda, né, para completar, né, os 32, 32 menos 18, vai faltar ainda 14. A camada F, né, ela completa aí, que aí eu vou ter 4F14, que se eu somar 14 mais 10, 24, mais 6, 30, mais 2, 32, que é o número máximo que a camada 4 pode suportar, né? Vou para a camada 5. Então, eu teria 5S2, né? Vou ter 5P6, vou ter 5D10 e vou ter 5F14, né? Ela vai ser idêntica à camada 4, porque tem 32 e 32. Vou para a camada 6. A camada 6, o primeiro é S2, sem completar 18. Então, vou ter 6P6 e vou ter 6D10, né? Então, vou ter 2 mais 2, 8, né? Mais 10, 18. E, por fim, vou para a camada 7, que vai ser 2S2, né? Mais 7, que é a camada 7, P6, certo? A gente vai ter a camada aí dessa forma. E aí, como que a gente completa, né? A gente faz a distribuição eletrônica, a gente tem uma ordem, né? Que ele segue essa ordem que eu tô fazendo aqui com a caneta, né? Eu vou usar essa camada primeiro, depois eu vou vir para essa, 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 depois eu vou ter esse nível, depois a gente vai ter esse nível, né? E depois a gente vai ter esse nível. Então, quando a gente completa, eu vou fazer um exemplo para vocês visualizarem melhor, né? Quando a gente completa, a gente tem que seguir essa ordem que eu coloquei na seta. Então, eu vou completar 1S2, 2S2, 3S2, né? Depois eu venho cá para 3P6, depois para 4S2, depois eu vou para 3D10 e assim por diante, né? A gente faz nessa ordem aí pra gente completar quando a gente faz a distribuição de qualquer elemento, né? Seja esse elemento estável, né? Onde que ele não tá numa forma, às vezes, até de um cátion ou de um ânion, né? Por exemplo, ou seja, um elemento que esteja totalmente estável. Então, a gente vai fazer dessa forma aí para completar. Então, eu vou pegar esse diagrama que a gente vai utilizar ele, apesar que vocês já aprenderam, né? Ou lembraram aí como que a gente faz. E a gente vai fazer alguns tipos de exercício aqui. Então, primeiro, eu coloquei aqui para vocês, né, um exemplo do flúor, né, onde que eu tenho 9, o número atômico dele é 9, né, e aí a gente vai resolver ele dessa forma. Então, a primeira camada, ela seria representada, né, por um S2, onde que eu teria aí 2 elétrons, né, então, vou pegar aqui, ó, um S2. A próxima camada, eu vou para a camada 2S, né, então, vai ser 2, o subnível S2, certo? A próxima que eu vou pegar a camada 6, né? Camada 2 no subnível P, né? Então, vai ser 2P. Vou ter que ver aqui quantos elétrons ainda ia faltar, né? A camada P, ela recebe até 6 elétrons. Mas aqui eu já tenho 2 mais 2, 4. 9 menos 4, então aqui vai sobrar 5, né? Se eu fosse representar ela, esse desenho ficaria, eu teria um, né, spin aqui, mas eu tenho outro ao contrário, né? Então, eu teria um meio positivo e meio negativo, né? Devido à rotação do meu elétron. A mesma coisa aqui, né? Na camada S2, então, essa aqui seria meu 1,
S2, essa seria meu 2S2, né? E agora eu vou representar essa, então eu teria 1, 2, 3, 4, 5, né? A representação ficaria dessa forma aqui, que seria a 2P5. Correto, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Alguma sugestão? Se tiverem dúvida, vão mandar no grupo, vão interagir para a gente tirar essas dúvidas, tá? Depois eu coloquei um que seria o ferro 26, né? A gente pode até representar ele, mas a gente pode fazer só a distribuição também. A gente vai ver o que dá no estado fundamental do ferro, né? Então, primeiro ele vai ser 1S2, né? Se eu pegar lá, ó, vou colocar ele aqui sempre pra vocês lembrarem, mais, né, 2S2. O próximo que vem seria o 2P6, né? Depois do 2P6 que a gente tem o 3S2, então vamos somando. Então aqui eu tenho 4, 10, né, mais 2, 12, né? Então, depois do nível que eu fui, 1, 2, 2P6, 3S2, agora o próximo é o 3P6, né? Então, a gente vai representar ele dessa forma. Então, eu vou colocar aí, né, para vocês, a gente vai ter o 4, né? A gente já representou 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, né? Então, agora a gente vai ter aí o 3, desculpa, aqui é 3, né? Eu não tinha colocado. 4, né, pessoal? 4S2, porque eu já tenho 1, 2, 3, vai ser o 4S2. Deixa eu apagar aqui, que tá errado. Então, aqui vai ser, ó, o 3S2, então aqui vai ser o 4S2, né, pelo meu diagrama. E aí, eu vou voltar pro D, né? Quando a gente voltar pro D, quantos elétrons eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter 2, com 2, 4, com 6, 10, 12, 14, né? Eu esqueci de colocar aqui, ó. Na verdade, ó, vamos lá. Eu tinha 1S, 2S, então vai ser 2P6, 3S2, né? Aqui faltou 3P6, então eu vou ter que colocar o 3P6 antes do 4. Então, eu vou colocar aqui 3P6, né? Ele seria antes do 4S2, e agora a próxima seria 3D, né? D10, até 10. Mas provavelmente ele vai ultrapassar, porque se eu somar 2 com 2, 4, mais 6, 10, 12, 14, 14 mais 6, eu teria aí 20, né? O D cabe 10, mas como falta só 6, então vai ficar 3D6, correto? A gente teria essa configuração aí pro ferro, aonde que a gente pode falar o seguinte, né? A nossa camada de valência, né? Vai ser a camada 4, né? Se a gente lembrar aí da camada de valência, que é onde que ele está suscetível, né? A perder, se ele for perder algum elétron, ele vai perder, né? No elétron na camada que está mais distante. Lembrando do meu desenho, né? As camadas aqui, elas vão de 1, 2, 3, até chegar na 7ª, né, aqui fora na eletrosfera. Então, quanto mais distante, né, que a gente tiver do núcleo, menor é a força que esse elétron vai ter. Então, ele é onde que ele vai estar mais suscetível a perder um elétron. Então, ele sempre vai perder elétrons na camada de valência, que é a última camada, que no caso eu tenho camada 1, 2, 3 e 4. Então, a camada mais externa seria a camada 4, né? Já se a gente falar em níveis de energia, né, a camada mais energética é a última, né? Então, essa aqui seria a camada mais energética que a gente teria do nosso sistema. Essa seria a configuração, né, se a gente estivesse representando aí
pro ferro, né? E aí eu teria essas caixinhas da mesma forma para cada um que a gente desenhou aqui. Mas aí eu coloquei para vocês, quando a gente trabalha, né, ou quando a gente entra também na questão de números complexos, que a gente trabalha com cátions. Então aqui eu coloquei o cátion, seria ferroso, né, e aqui o cátion férrico, que é o que a gente dá na nomenclatura, né, mais 2 e mais 3, para vocês, pra gente ver como que ficaria. O mais é porque ele perdeu elétron, né, então se ele tinha 26, agora ele vai ter 24. E de onde que ele vai perder? Ele vai perder da minha camada de valência, que seria a última camada. Então, eu teria aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, né? Eu coloquei o P antes, então vou voltar para o lugar certo aqui, né? 3p6. O 4s é onde que ele vai perder os 2 elétrons, porque aqui tem 2, então ele vai perder exatamente o 2, já que o meu cátion é mais 2, né? Então, ele vai perder esses 2 que tem aqui. Então, vai ficar 0. Na verdade, a gente nem precisa escrever ele, né? Eu posso colocar 0. E aqui, 3D6, certo? Ele ficaria representado dessa forma, dessa maneira, tá bom? E aí, eu vou fazer, então, para o outro, né? A gente pode também, igual eu falei, representar ele dessa forma, fazendo só a representação final. Se eu quiser colocar aí o 3D5, né, e o 3P6, a gente poderia também representar só essas caixas. Vou até colocar aqui para vocês, se eu quisesse representar aí, por exemplo, o subnível, né, a camada 3 com subnível P, ele tá completo, vai continuar completa, né? Que eu vi que tem alguns exercícios da Alice que vocês estão representando só o final, né? Eu vou ter o 4, né? Que ele é uma caixinha só, e aí ele perdeu os elétrons, então ele vai ficar vazio, né? Porque eu não vou ter nenhum elétron dentro dele. E aí depois eu vou ter aqui o D, né? Que vai ter aí 10, então vai ser 1, 2, 3, 4, vou colocar mais uma aqui, 5. Que aí ele estaria, né, pela regra de Hund, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Representado aí dessa forma, onde que ele perdeu na camada 4, né? E aqui eu vou ter para o ferro mais 3, né? Então, o ferro mais 3, o que vai acontecer? Ele vai perder os 2 elétrons da camada 4 e depois ele vai perder mais um da última camada, que aí vai passar a ser a D, né? Então, esse número vai ficar, a representação eletrônica vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, né? O 4, que era o 4s2 aqui, ele vai valer 0, né? Então, isso aqui vai ser 0. E aqui, ao invés de ser E aqui, ao invés de ser de D6, ele vai ser D5, porque ele vai perder um elétron aqui. Então, a representação dele, da forma que vocês estão fazendo e representando só o final, ficaria 3P, né? A 3P ficaria completa, porque a gente tem 6 elétrons dentro dela, né? A 4S, novamente, ela ficaria em branco, né? E aí eu vou representar, esqueci de colocar aqui 3D, a 3D que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, né? Vai ficar dessa forma. Ele vai perder esse elétron aqui que estava emparelhado com o outro. Essa seria a representação que a gente teria para esse cátion férrico, correto, pessoal? É isso aí, na próxima aula eu continuo com a questão da hibridização.